E aí, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje nós vamos abordar um tema que é sério, é sensível, mas muito importante: o combate à pedofilia. Você sabia que hoje os pedófilos eles estão se aproveitando da inteligência artificial, estão se aproveitando da internet para enganar? E para levar as nossas crianças a serem vítimas, os nossos adolescentes a serem vítimas desse tipo de crime hediondo? É isso mesmo. Por isso que nós vamos debater hoje aqui esse tema. Então você já ativa aí o sininho de notificação, já se inscreve aí no canal, já curte, já compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que você tem aí na sua família uma criança, você tem aí na sua família um adolescente. Então esse tema é importante e deve sim ser discutido por todos, porque nós precisamos prevenir, minha gente, nós precisamos prevenir a pedofilia. Tá legal? Quero agradecer aqui meu amado, meu amigo, meu cabeleireiro, meu psicólogo, Fagundes Souza, lá do Espaço Beleza e Vida. Fagundes, muito obrigada aqui pelo look, obrigada por esse cabelo, fez uma escova hoje lisa, cuidou das minhas unhas, fez uma maquiagem maravilhosa. Eu sempre digo que não preciso fazer botox, porque o Fagundes ele faz uma maquiagem tão maravilhosa que ele me rejuvenesce uns 20 anos. Então você, querida, que vai casar, você que está noivo, o Fagundes está com um pacote muito especial para você, para suas convidadas, para o seu dia de noiva. Entra lá em contato com ele, fala que você estava assistindo o Ericast, o podcast da sua jornada extraordinária, que ele vai fazer um preço bem especial para você. Ele faz cada penteado de casamento que vocês vão amar. Anota o telefone dele aí, 41 99 543 7781. 41 99 543 7781 e agende o seu horário. E agora sim, vamos anunciar aqui as nossas convidadas. São convidadas de honra. Estamos aqui com a vereadora sargento Tânia Guerreiro, ela que é vereadora de Curitiba, e também com a advogada criminalista Adalgisa Mendes. Nós vamos falar sobre o combate à pedofilia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com pessoas tão especiais como vocês. É uma honra. A honra é toda minha. Vereadora, que bom te rever depois de tanto tempo, te reencontrar. Pois é sempre uma alegria ver vocês, é uma alegria poder falar sobre o assunto, que é um assunto tão cochichado dentro das famílias, né? E nós temos que trazer isso à tona, né? É verdade. É sempre um prazer estar falando sobre isso. E a vereadora, não sei se vocês sabem, mas ela é uma grande especialista. Ela é sargento da Polícia Militar, ela trabalhou como uma das primeiras mulheres do Brasil no combate à pedofilia no serviço de inteligência, então ela vai ter muito aqui para agregar durante essa nossa conversa. Mas eu vou começar com você, Adalgisa, sobre essa nova modalidade de crime, o estupro virtual. Muitas mulheres estão sendo vítimas, mas adolescentes também. Por isso que a gente tem que trazer à tona essa informação. Gostaria que você explicasse o que configura esse crime e como é que as pessoas têm que se precaver. Então, o estupro virtual, ele é um tipo de estupro que ele é caracterizado pelo simples, virtualmente, pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, a pessoa ameaça a outra, constrange a outra, para que ela mostre fotos nuas, para que ela grave vídeos, para que ela se masturbe, para que ela cometa atos sexuais ali forçada, independente da sua vontade, mediante violência, não, no caso não seria, né, seria mediante a grave ameaça. Então ameaça psicológica. É ameaça psicológica. Nesse tipo de crime, que no caso é o estupro virtual, as provas elas se dão pelas máquinas, então você tem que
gravar todas as conversas, você tem que printar, você tem que fotografar, você tem que fazer o máximo de provas possíveis. E é um crime que o pessoal tem uma dificuldade de denunciar. em denunciar. Por quê? Porque você vai denunciar e e você se depara ali com as pessoas. Por que você está tirando foto nua? Daí, como assim? Então, elas passam a julgar a vítima, que está ali tirando fotos nuas, fez vídeos nuas, e ela passa a julgar a vítima e, na verdade, o criminoso passa ali despercebido, porque eles não vão julgar. Então, é isso que torna difícil a denúncia, né? Que as e muita vítimas... gente nem sabe, né, que configura crime, esse sequestro virtual. Então, a gente aqui lida bastante com exemplos, né? A gente teve um exemplo na novela, né? É verdade. Sim, que a pessoa se passava por uma modelo e o sonho da menina era ser modelo. Ela se passava ali pela modelo. Era um homem, usou acho que a inteligência artificial para isso. Foi a inteligência artificial. Era um homem que ele se passava por uma modelo lindíssima e o sonho da menina era esse. Daí ele começou a pedir as fotos nua. Ela tirava primeiro só do seio, para mostrar agora não sei o corpo, né? Para ver se ela seria aprovada ou não. Estava perfeito dentro dos padrões. E daí, não, agora eu preciso ver seu corpo inteiro, eu preciso ver você nua. E com aquelas fotos ele começou a ameaçar, eu vou mandar para os seus amigos da escola, eu vou mandar, vou tornar pública. E a menina, para ela, isso não era crime. Virou refém, né, depois. Ela era culpada. E foi muito importante que isso saiu numa novela, que foi divulgado isso, porque eles mostraram o apoio de todos os amigos da escola, dos pais, mostraram o apoio, que é o que a vítima precisa, né? Sim, desse apoio. Então, foi bem bacana essa parte. Doutora, então como denunciar nesse caso? É uma menor de idade, está ali na internet, sendo enganada, sendo aliciada, muitas vezes por uma inteligência artificial. Como é que ela deve agir? Como é que a família tem que fazer para denunciar? Não, primeiro, vigiar. Primeira coisa, a prevenção, né? Primeira coisa, vigiar. Outra, criança, que é a minha área, não pode ter celular. Sim. Não pode. Nós não tivemos celular e somos adultos de bem. Por que criança tem que ter? Eu peguei um caso recente, eu também gosto muito de exemplos. Eu peguei um caso recente, onde ela tem agora 12 anos e ela perdeu a virgindade na frente do celular com o cabo da escova de cabelo. Meu Deus. Orientada pela outra pelo pessoa. jaguara que estava do outro lado da tela. Aí, se com 12 anos, que daí agora foi descoberto, houve negligência dos pais que liberaram. Sim. Então, como denunciar? Nós temos a delegacia do cybercrime. Se a autoria é desconhecida, e normalmente porque eles dizem que eles dão um nome, mas não existe. Muitas vezes não são homens, são mulheres se passando por homens, ou eles dizem que são da mesma idade da criança, mas são homens feitos já. Eles mostram fotos, eles mostram o órgão genital deles, eles também se masturbam ali. Mas o que eles querem? Eles querem a imagem da criança para fazer ela se tornar refém deles. E este comércio é um lucrativo. comércio que dá muito dinheiro, porque vai para a Deep Web e lá uma cena de uma criança se tocando ou introduzindo alguma coisa como eles orientam, vale muito dinheiro, muito dinheiro. E outra coisa, assim, que ocorre também, que eu tenho visto ao longo, eu tenho 34 anos nessa área de combate à pedofilia. De uns tempos para cá, doutora, é que começou esse ataque virtual. Até então não tinha. Não tinha. Eu comecei a trabalhar com criança desaparecida em 91, depois logo veio a pedofilia, eu comecei a entrar no combate à pedofilia. Naquele tempo, nós não tínhamos essa ferramenta. Não. Que a evolução exigiu mudança, tanto para o bem como para o mal, né? Sim. Para nós que trabalham com criança desaparecida também, é bom porque você pode pedir ajuda para todos os grupos das redes sociais. Por outro lado, a negligência, e eu volto a repetir. Dos pais. Volto a repetir, dos pais.
Porque a criança não tem juízo. O que uma criança tem na cabeça? Não, 8, juízo 9 de- anos, 10. Não, Como é que ela vai saber, né? casos de criança que é o dia inteiro No para se celular. aquietar, até para comer. Tem que estar ali olhando. Às vezes o pai, para não cuidar, para não ter que dar atenção, para não brincar, deixa ali a criança no celular para não incomodar, né? E os Isso é falta de responsabilidade, desculpa. Imagina, os criminosos, eles usam a inteligência artificial para essas crianças mais novas com super-heróis. Super-herói. Super-heróis. que absurdo. Aham. Ah, qual é seu super-herói preferido? Vamos supor, o Batman. Ah, o Batman pediu agora para você ficar nu na minha frente. Agora faz tudo o que o tio mandar, faz tudo. Então, eles usam dos super-heróis. De uma maneira lúdica, Sim, né? Para ir não é enganando a mesmo? criança. E outra coisa assim que eu tenho notado ao longo desses anos é a dependência desta criança da pessoa que está do outro lado da telinha. Por quê? Porque os pais não dão atenção. Eu volto a falar, Bater nessa tecla. Bater na mesma tecla. Os pais chegam em casa, a mãe... Eu sou mãe solo. Eu criei meus filhos sozinha. Mas eu tenho tempo com meus filhos. Eu tenho tempo com eles. Mas os pais chegam em casa e vão responder os outros. E não dão atenção a quem está ali do lado. E quem dá atenção É aquela pessoa que está do outro lado da jaguara internet. que tá do outro lado da telinha, com má intenção. Bandido, Fala o que a criança quer ouvir, Ouvi. torce para o mesmo time que ela torce, joga o mesmo Vê o jogo que ela joguinho, brinca ali com a criança, brinca né? ali, dá atenção, fala o que ela quer ouvir. E é isso que está faltando. É essa atenção, é esse carinho, é essa disponibilidade de tempo que não está tendo mais. Então, eles estão encontrando isso na telinha. A dependência deles da telinha, sabe? Porque ali está a pessoa que ouve eles, que não critica, que não castiga. Claro, ele só quer o que ela tem de melhor, que é as imagens que ela vai, com o tempo, fornecendo. Não vai ser logo em seguida. Ah, ela vai ganhando confiança, né? Vai. Da criança. Ele vai o ganhando pedófilo. confiança. E é o terceiro crime que dá mais dinheiro no mundo. Olha. Perdendo por tráfico de drogas e de armas. É a pornografia e a pedofilia. Então, não é coisa de brasileiro, porque é no Brasil. Eu trabalhei em várias partes do mundo. Eu trabalhei na Interpol, em Budapeste, na Hungria. Eu trabalhei em Ottawa, no Canadá. Eu trabalhei onde foi feito aquele filme Som da Liberdade, em Cartagena, na Colômbia. Então, o mundo inteiro tem problemas de pedofilia. O mundo inteiro. E o mundo inteiro esse comércio rende muito dinheiro. Por isso que a gente tem que debater, né? Como vocês estão aqui hoje e também desenvolver planos, ações de combate à pedofilia, né? Vereadora. Foi um dos motivos que eu entrei para a política. Né? Nós não temos políticas públicas e quando existe políticas públicas, ela não é colocada em prática. Nós precisamos arregaçar as mangas, e não é só agora, em época de política, em época de eleição, que todo mundo... porque eu combato a pedofilia, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. O que você faz Fez mesmo na de prática, concreto, né? nisso? O que você faz todos os dias, independente de voto? Eu não quero nem saber. Uma das pessoas que eu não quero que vote em mim é pedófilo. Claro. Não quero nem saber dessa raça. Sim. Essa raça, para mim, é só na cadeia. Sórdida, né? Só algemada e na cadeia. É uma raça que eu não quero mais nem saber. Mas é uma raça que não tem jeito, não tem como, né? A pessoa mudar, fica ali depois de um tempo preso, não vai ter uma ressocialização, volta a cometer o crime, né? Não, eu nunca... Olha, eu fiquei 35 anos na polícia, eu estou há 34 no combate à pedofilia, eu nunca vi um ex-pedófilo. Eu já vi ex-traficante, ex-usuário, ex-assaltante, homicida, que cometeu homicídio, se arrependeu amargamente. Agora, um ex-pedófilo é só ele ter a chance. E outra coisa que é extremamente preocupante, a gente não sabe quem é ele. Não, ele não tem cara, né? Não. Então, como identificar? Impossível. Impossível identificar o pedófilo. Não tem modo de andar, não tem modo de sentar, não tem nada. Se alguém que está nos ouvindo tiver... Um perfil para passar para gente, passe né? para mim. Uhum. Eu quero muito saber. Eu fiz pós-graduação nessa área. Nada identifica o pedófilo.
Ele é aquele pai bom, cuidadoso, amoroso, que tudo que ele ganha é para a família, ele dá para a esposa na mão dela, ele deixa de comer para trazer um sanduíche para a criança, ele faz extra para comprar um brinquedo que ela quer, mas ele estupra. Ele ama, tem vida sexual normal, mas ele estupra. E geralmente ele faz parte da família, né? Da vizinhança, ali do convívio da criança. Nós temos 7 tipos de pedófilo. Explica pra gente, então, por gentileza. Então, nós temos o pedófilo doméstico, que é aquele que mora sobre o mesmo teto da criança. Irmão, pai, mãe, padrasto 67%, 20%, pai, babá. Eu peguei um caso no interior do Paraná, babá manter relação sexual com a criança de 2 anos, filmado. Meu Jesus. Por isso que a gente sabe. Nós temos o pedófilo com ligação doméstica, que é o pedófilo, que é o avô, o tio, o primo, a tia, o tio agregado, que é o irmão casado com a irmã do pai, com a irmã da mãe, o padrinho e o amigo da família, com ligação doméstica, né? Então, o doméstico com ligação doméstica. O pedófilo alheio é o pedófilo que estupra e mata. Quando você vê na televisão uma criança desapareceu, foi vista a última vez em companhia, pode saber que vai ser encontrada morta. Com sinais de estupro. Entendi. Aí nós temos o pedófilo, que é aquele senhorzinho que bota a criança no colo, faz com que ela chegue mais perto do corpo dele, o órgão genital dela em cima do órgão genital dele, ele derruba, ela derruba, ele faz com que ela se movimente, ele tem ereção e ejacula com ela no colo. Esse é um tipo de pedófilo. Nós temos o pedófilo que fica próximo à escola. Então ele fica ali olhando. Eu era do batalhão de patrulha escolar comunitária. Uma época, eu fui 20 anos do serviço de inteligência da Polícia Militar. E o pedófilo que fica próximo à escola, ele fica observando qual é a criança que chega sozinha, qual é a criança que chega com os pais. Mas ele fica olhando. A gente aborda o cara, você chega, aborda o cara, ele tá de roupa, você olha tá de roupa, com as calças arriadas, se masturbando, olhando para as crianças. Que horror. Aí ele... Que doentio, né? Se for doença, tem a cura. Ele escolhe a vítima dele. E a vítima dele é aquela criança que chega sozinha. A criança que chega em transporte escolar, ele descarta. A criança que chega com os pais, ele descarta. Gente, vamos prestar muita atenção aí, cuidar das crianças, não mandar as crianças sozinhas para a escola. A criança que chega sozinha é o alvo dele. Mas o pedófilo é um tipo de criminoso. Eu trabalhei com todo tipo de crime que você possa imaginar no serviço de inteligência. Mas o pedófilo, ele não tem pressa. Ele é muito tranquilo. Ele vai abordando, ele vai... Cativando, ele vai fazer o mesmo caminho dela. Hoje ele diz oi, amanhã ele fala do frio. Quando é a semana que vem... Traz uma balinha, né? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Quando é a semana que vem, ele diz, você estuda lá no colégio tal, né? Daí a criança estuda. Meu filho também estuda. Que série você estuda? Ele tenta... Fazer uma amizade. Aí ele pergunta a primeira série para não ser a mesma do filho. Claro que esse filho não existe. Sim. Encerrou o assunto. Quando é a semana que vem, ele passa e diz oi. Daqui uns dias ele pergunta do time. Vai também torcer para o mesmo time dela. Depois ele pergunta onde ela mora. E aonde ela mora, ele também mora. 2 quadras, 3 quadras. Claro que não é verdade. Mas ele vai costurando. Ele vai tentando... fazer com que ela confie nele. Ele vai ganhando ela. Confiança. Aí ele oferece carona. E quando a gente fala para os filhos, não fale com estranhos, os filhos não estão desobedecendo, porque ele já não é mais estranho. Olha só, Dalgisa. Sim, interessante, né? Uma aula. Uma aula, Dalgisa. Gente, fiquei chocada. Sim. E daí, lentamente, ele vai. O pedófilo tem vida sexual normal. É uma pessoa normal da sociedade. Como todos. E não tem idade. Não tem idade, tem preferências. Tem pedófilo que prefere bebês.
Tem pedófilo que prefere criança engatinhando. O mais novo que eu atendi tinha 8 dias. Que loucura. Agora, esses dias eu coloquei nas minhas redes sociais um avô que pegou uma menininha de 5 dias. Acho que eu vi nas suas Eu redes não atendi. sociais. Eu só repostei. Segundo a Damares, minha amigona do coração, a ministra, a senadora, né? Uhum. Ele dilacerou os órgãos genitais dela, Que loucura. do bebezinho. Você acha que uma pessoa dessa deveria passar por uma castração química na Não, cadeia, não. pena de morte? O que a senhora sugere como uma especialista? Pena de morte, para mim, eu acho que não funciona, porque vai morrer, vai Vai abusar parar do de capeta. sofrer, né? Não, vai abusar do capeta, não vai pagar. Ele tem que viver. Sou contra a castração química. Aham. Sou contra pelo seguinte, eu tenho atendido casos de senhores impotentes sexualmente, Olha só. que abusam fazendo sexo oral, obrigando a criança a tocar neles, tá? Introduzindo o dedo, introduzindo objetos das crianças. Então, não há necessidade de ter ereção. Na minha opinião, a castração química é um dinheiro desnecessário que vai ser gasto. O que nós temos que investir, e a doutora que me corrija se eu estiver errada, é a nossa legislação. O nosso Código Penal, que é de 1940. Veja bem, nós estamos engatinhando. Essa é a minha grande luta. Me desculpe, eu já deixo vocês falarem aqui. Imagina. Eu sou tão empolgada. Não, mas a gente eu sou tão fica à vontade. empolgada com o assunto que... Mas você pode falar da legislação daí, Adalgisa. Sim, mas é que o assunto é interessante. E é tão amplo, a gente né? acaba se envolvendo e quer ouvir mais. É não verdade, é verdade? Então, quando eu comecei a trabalhar, me corrija se eu estiver errada, Sim. porque eu não sou advogada, eu sou pedagoga, eu me especializei nisso não porque eu quis, porque quiseram, foi Deus, foi Espírito Santo, Amém. foi Deus que Graças me a capacitou. Deus. Eu não teria capacidade nenhuma, gente. De lidar com isso, né? Não, de maneira nenhuma. Sabe, a hora de você prender um pedófilo, meu Deus do céu, sabe? Aham. Você tem uma vontade enorme. De esganar. Eu capacito polícia de outros estados. Eu sou a única do Brasil militar nessa área. Aham. Eu capacito para segurar os militares. Sim. Não é o nosso papel fazer justiça com as nossas mãos. Não é o nosso papel perguntar para a criança o que ele fez, ou querer ver o órgão genital da criança. Isso vai nos causar uma ira que nós nos descontrolamos. Sim. Porque embaixo do pano, da farda, Existe um ser pai, humano, uma né? mãe, um ser humano, um avô, uma avó. E queira ou não, quando você vê, você perde a cabeça. Então, eu seguro. Eu capacitei toda a polícia do Rio Grande do Norte, toda a polícia de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Enfim, a nossa aqui, eu estou sempre falando, estou sempre pedindo para eles se segurarem. Mas, voltando a falar da legislação, até 2012, era 213 do Código Penal, que é o estupro. Depois entrou o 217A, daí eu vou deixar você falar sobre isso. Isso. Uhum. Porque aí depois entrou a lei Joana Maranhão, que nos ajuda muito. Né? Você pode comentar, então, por gentileza, sobre essas leis aí? Então, da legislação, resumindo, o que a gente tem a falar é que a pena para estupro é de 6 a 10 anos, que eu acho muito pouco. Daí, acho que a senhora concorda comigo. E para estupro de vulnerável, de 8 a 15 anos. Exatamente. Que então, é absurdo. muito baixa. Você pensa, daí é crime hediondo? Mas não vai cumprir tudo isso na cadeia. Daqui uns dias sai... Fica quanto tempo, geralmente? Se é um crime hediondo, vai ficar ali, quero ver, vamos fazer uns 4 anos, vai ter remissão, nem isso. Meu Deus, gente, isso é uma vergonha. Pra gente exagerar, né? Vamos ser otimistas que fique esse tempo, mas não fica. Porque vai ter remissão, tem vários fatores ali que vão ajudar a sair mais cedo. Então, realmente, a legislação tem... muito falha. Muito branda, né? É uma das minhas grandes lutas, por isso que eu entrei na política. Sim. Eu, por enquanto, estou como vereadora. Sim. Né? E tudo que eu faço ali é para proteção da criança, mas eu quero a tipificação de pedofilia no Código Penal como crime,
com pena de 30 anos sem saidinha. Porque, veja, o pedófilo, ele não é bandido. Não é bandido. Não, literalmente Não é, né? não é. Ele é o quê? Ele é um doente? O que a senhora que lidou com tantos pedófilos diria? Para mim, ele é jaguara. Sem vergonha. Sem vergonha. Doente ele não é. Se ele for doente, eu tenho a cura. Não, não é doente. Não é. Literalmente não é. Sabe por quê? Se ele estiver em público, ele sabe como se tiver comportar. uma criança, ou 10 ou 20 crianças, ele não vai nem olhar para elas. Agora, se, por exemplo, sair aqui, atrás aqui da porta, ou atrás da cortina ali, que não tenha público, que não tenha plateia, ele vai tocar. Ele vai tocar. Então, ele é safado. E de maneira sucinta. O pedófilo doméstico e com ligação doméstica, a última coisa que ele faz é penetrar. A última coisa que ele faz. E ele começa, os que têm, os que gostam de beber, os que têm preferência por beber, se o bebê toma uma madeira dormindo, chupa chupeta dormindo, ele se aproveita disso. E ele ama aquele ser, porque é filho dele, porque é neto, porque é sobrinho, porque é afilhado. Mas ele abusa. Ele abusa. Ele trabalha para sustentar e ele abusa. Se ele fosse louco, a hora que visse uma criança na rua, em público, em qualquer lugar, ele ia baixar as calças. Ou ia começar a se tocar, ia abrir o zíper, se tocar, se masturbar. Não. Ele nem olha para a criança. Agora, eu quero que venha trabalhar comigo aquele que defendeu o pedófilo e que disser que ele é louco. Eu quero que comprove que ele é louco. Louco é nós que não mudamos essa legislação ainda. É verdade. Sabe, eu dou... A senhora tem que ser deputada federal, né? Para conseguir mudar isso aí. Eu vivo pedindo, gente, faça alguma coisa para nossas crianças. Sim. Porque se a pedofilia, na minha opinião, a pedofilia é a raiz de todos os problemas, se não de todos, da grande maioria. Usuário de droga, prostituição, criminalidade, casamentos que não dá certo. Um monte de crime. Verdade. Suicídio, homicídio, furto, roubo, porque o uso da droga leva o geralmente. Furto e o roubo. Sim. Verdade. Né? E você concorda com a doutora aí, com a vereadora, doutora, em relação a essa mudança na legislação, essa tipificação da pedofilia, 30 anos de prisão? Gostaria que a senhora comentasse. Concordo plenamente, não tenho nem o que questionar. Eu acho que a nossa lei realmente é muito atrasada e é muito pequena. O crime de furto, vamos falar, de roubo, vamos falar um roubo um pouquinho, que é 5 anos, apenas são 5 anos. E agora um crime hediondo, apenas são 6 anos. Então, olha ali, não tem discrepância, né? Não tem, é uma diferença ali. Você coloca numa balança um roubo, tudo bem, com arma, com violência, tudo bem, a pessoa foi ameaçada, aconteceu. Mas ali o estupro vai marcar o resto da vida. Ele não é um crime só de momento, é um crime que vai traumatizar, vai criar todo ali um contexto para o resto da vida da pessoa. É verdade. Então, a pena é totalmente desproporcional ao crime. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que até seria pouco, porque eles não vão ficar os 30 anos, né? Então, eu acho... Mas é o que a lei brasileira permite, né? É o máximo. Que é o máximo. A pena máxima. É verdade. Que absurdo, gente. Sem falar que o jaguara do pedófilo não tem antecedentes criminais. É réu primário. Mas facilita mais a vida dele. Ele tem residência fixa, tem emprego, isso tudo beneficia ele. Né? Ele vai. E outra coisa também, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, ele não vai cumprir pena junto com os demais presos. Ele vai ficar no seguro, isolado, junto com os Duque 13, com os 213, que é o estupro, junto com os estupradores. E ali eles não vão liderar rebelião, não vão, porque ele não é bandido, Não é um criminoso, né? Não é criminoso, não é bandido, ele não vai liderar rebelião. Se ele ler um livro, fazer uma sinopse do livro, reduz a pena dele. Se ele trabalhar, reduz a pena dele. E é claro que ele vai fazer um bom isso. comportamento. É claro que ele vai ter. Ele não é nem louco de liderar alguma coisa lá dentro, porque o pessoal que está na outra ala Sim. vai pular lá e vai se vingar dele.
Porque bandido nem bandido suporta e aceita isso, não né? Não aceita a pedofilia, não aceita. Não aceita. Viu? E outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, por exemplo, é um crime, ele é invisível, ele é silencioso, porque não tem testemunha. Geralmente a vítima, né, vereadora, doutora, ela vai estar com o abusador. E às vezes ela fica ali muito tempo, anos e anos sendo abusada e os pais nem percebem. Eu gostaria que você comentasse, por gentileza. Então, nessa situação, não sei se vocês criança chegaram... de 2, 3 anos, às vezes a criança acha que tá brincando, porque ele vem de uma maneira, como vocês falaram, é uma bandeira lúdica, Sim. carinho, aí fala assim, vem aqui, deixa o tio ver o pipi, deixa o tio dar um beijo no pipi, começa assim. Começa. E a criança não sabe que aquilo é errado. Mas teve um texto, até que eu recebi de uma colega advogada agora, do Rei Leão, que que é o que a senhora falou sobre a prevenção, que é o tio, eu não vou lembrar o nome do tio da história do Rei Leão, que se eles tivessem prevenido desde o início que se o tio pedir, não faça. Se o tio te chamar para sair, não saia. Se você estiver sozinho e o tio pedir para abrir a porta, não abra. Então, é aquela coisa que, se não tiver prevenção, não adianta, a criança não vai saber. Ali, porque o pai e a mãe dão todo aquele amor, aquele carinho, e ela recebendo esse amor, esse carinho de uma outra pessoa, ela vai achar que é natural, não é Até verdade? porque deixa com por exemplo, ela falou questão de empregada. Deixa ali com uma babá. Às vezes a babá vem com referência. Você pega a babá através de agência. É uma excelente profissional. Já cuidou de outras crianças. Aí chega ali, começa a abusar da criança e os pais nem imaginam. Não imagino. Mas na Bíblia está escrito, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento, tá né? Oséias. Mas está aí também Atos 8:31, como podereis aprender se ninguém me ensinar. Sim. Nas minhas redes sociais, eu não tenho nem um pingo de educação. Eu deito cacete mesmo, eu falo o que tem que falar. O que nós temos que fazer? Pai e mãe não pode tomar banho pelado com o filho. Sim. Pode ser bebê. Porque daí, quando o pedófilo exibir o órgão genital, ele vai estranhar. Familiar aquela cena. Então, pai, quando for dar banho, tem que dar banho de roupa íntima. E outra, mãe, não ficar andando pelado também, pela casa com a criança, né? Não, mãe, calcinha, sutiã, pai de cueca. E outra coisa, com 2 anos você já tem que dizer pro teu filho, você tem pipi. Papai tem pipi, a mãe não tem. Ou então você tem pênis, o pai tem pênis, a mãe tem vagina. E não pode deixar ninguém mexer. Se alguém mexer... Não é só mexer. Ninguém pode pôr a mão, ninguém pode pôr a boca, ninguém pode pôr o pipi na tua pepeca, nem no teu popô. Você não pode pôr o pipi na pepeca. Eles já entendem, né? Claro que entendem. Porque esta criança que foi pega lá fazendo isso, se a mãe tivesse orientado nesse sentido, não teria, porque a criança se recusa. E daí, quando ela é orientada, ela recusa. Porque o pai e a mãe tem que ser o porto seguro do filho. Sim. Porque se o pai e a mãe brigam por qualquer coisa, eu não vou... Porque o pedófilo diz. Ele ameaça, né? Você vai apanhar. E outra coisa, quando você estava falando aí sobre a família, você sabe o que me deixa mais triste nisso? 90% das mães são coniventes. Esposas de pedófilos, mães de pedófilos são coniventes com os pedófilos. Não acreditam na criança. Não acreditam na... Culpam a criança. Eu já atendi casos da mãe dizer a culpa do meu casamento não dá certo é tua. A criança nunca é parceira sexual. Nunca. Jamais. Até uma idade ela acha que é carinho, como você mesmo colocou. Ela acha que é carinho. Depois de uma determinada idade que ela começa a ver que aquilo está desconfortável, porque o pedófilo doméstico, com ligação doméstica, ele age muito lentamente. Não, a criança está ali à disposição, né? Não, e ele não tem pressa. Ele não machuca. Ele não machuca. Aí, quando a criança percebe que está desconfortável, que não é legal, que ela começa... Porque na casa do pedófilo não se chaveia a porta. Tem porta, tem chave, mas não se chaveia. Por quê? Porque ele quer ter livre acesso ao quarto e ao banheiro quando ela está tomando banho, para ele olhar e tal, para ele né? usar o banheiro, usar a patente ali, para ele exibir
o órgão genital para ela. Meu Para aquilo Deus, se tornar gente. comum para a Aham. criança. Que quando ele for mostrar, Aham, ela também normal. não vai fugir. É normal. E ele quer ter livre acesso ao quarto. Aham. Então, Pra ver a criança, de repente, dormindo, né? Não, o primeiro ataque dele, o doméstico, é quando ele vai no quarto dela e passa os órgãos genitais dele no corpo dela enquanto ela dorme. E depois ele vai avançando. Até aí, não se muda o comportamento. Daí para frente, dá para perceber. Na terceira fase do abuso, já dá para perceber quando a criança está sendo abusada, mesmo que ela não verbalize. Uhum. A criança abusada está sempre assada. Andando É, com as né? pernas entreabertas, sentando com um ladinho do bumbum, com o outro ladinho, ou nem sentar ela está conseguindo. A escola é a primeira coisa que ela começa a ir mal. Comportamento, Muda, né? na hora, muda. Se torna agressiva, Uhum. se torna chorona, triste. É, às vezes fica apática, né? Não aceita abraço, não te olha nos olhos. É visível Sim. a mudança de comportamento. É, por isso que é importante alertar vocês aqui, para que vocês fiquem atentos à mudança. Se o seu filho e a sua filha tiver alteração no comportamento, você já deve ficar de olho, né? Por exemplo, você tem lá uma pessoa que trabalha na sua casa, uma babá, já começa a perguntar para a criança como é que ela te trata, né? Como é que tem sido aí o dia a dia quando a mãe está trabalhando. Tenta dar uma chegada também num horário assim, sem ela perceber que você está chegando, que não seja dentro ali do seu horário costumeiro. Então, dá sim para a gente prestar atenção a todos esses sinais e precaver também, né, doutora? O ideal seria colocar a câmera escondida na casa. Tem que botar a câmera. Porque a criança, ela não entende que aquilo é uma agressão e ela não vem como uma agressora. Ela não vem. Ela vem... Como amiga. Trocar, vai trocar a criança, vai dar banho, e ali ela se aproveita. Por isso que quem tem que dar banho... São os pais. Primeiro, a criança tem que aprender a tomar banho sozinha. Uhum. O número 2, ela tem que aprender a se limpar sozinha. Não precisa anunciar para a casa inteira que vai fazer aquilo e pedir para alguém vir limpar ela. Não. Uhum. Nem que fique rebocado. Não tem problema, para isso que a gente usa sabão em pó. Uhum. Né? Lava depois a roupa. Vai ficar rebocada? Vai. Não tem problema. Uhum. Mas ensina. Ensina a se limpar, ensina a tomar banho sozinha. É prevenção. Gente. Isso é prevenção. Não tem... Outra coisa que me preocupa bastante, voltando a falar do pedófilo, em 2 ocasiões ele se torna pedófilo. Primeiro, de 25% a 30%, quando ele foi abusado. Segundo, que todo mundo tem na família, adolescente. 12, às vezes 12, mas é mais 13, 14, 15, 16, 17 anos. E o menino e a menina, eu não estou falando só de menina, é claro que menina é o índice menor, mas ele descobre que o órgão genital não serve só para as necessidades fisiológicas, mas serve para dar prazer. Aí ele quer fazer sexo. Aí ele começa a procurar na internet pornografia. Ele começa a se tocar, se masturbar. Aí ele quer fazer sexo de qualquer jeito. Tem lá o outro menino que dorme no quarto dele, ou a prima que visita, ou a irmãzinha que está ali. Se ele tocar uma vez, ele não para mais. Meu Deus, né? Tem que tomar muito cuidado. Por isso que a minha mãe sempre falava. Pro meu irmão, assim, para mim, ela falava assim, vocês têm que brincar com crianças da faixa etária de vocês. 12 anos vai brincar com criança de 12, 8 anos vai brincar com criança de 8 da mesma série. Justamente por isso a minha mãe alertava. Porque uma criança de 8 não pode brincar com uma de 12. Uma de 7 brincar com uma de 12, por causa desse risco mesmo. É muito perigoso. É muito perigoso, porque e é parente. A gente tem na família. Sim. Tem, Primos, né? Primas. Eu sou terminantemente contra criança dormir na casa Dos outros, né? Não pode. Eu não deixava, não meus deixo. filhos também. O que acontece? Os pais lá, deixa, amanhã é sábado, eu quero dormir até mais tarde. Eu falo, então, não tenha filho. E se tiver filho, tem que cuidar. Se não tem capacidade para cuidar do teu filho,
Não seja pai, não né? tenha filho. Acabou. Agora, pegar filho para largar dormir na casa dos outros, para negligenciar, para largar em banheiro público indo sozinho, não. Não. Porque uma bobeira que você der, Já era. Acabou. E isso destrói o psicológico da pessoa pro resto da vida, né? Deixa eu só falar outra coisa de lei que é muito importante. Claro. Houve uma mudança da lei em 2013. Depois você me ajuda, por favor. Antes, até 2012, 2013, prescrevia o crime, lembra? Sim. Quando a vítima completasse 19 anos. É verdade. Né? Aí não devia mais nada. Você acredita um negócio desse? Que absurdo, gente. E eu tive uma situação assim, a menina morava com a mãe e o padrasto. O padrasto abusou dela a vida inteira e a mãe conivente. Cada vez que a menina tentava contar para alguém, a mãe presenteava com alguma coisa ou a mãe ameaçava a menina. Então, até ela completar a maioridade, ela não fez nada. Só que nasceu um irmãozinho dela. Quando ela completou a maioridade, ele estava com 4 anos. Aí ela descobriu que esse padrasto, que era o pai do menino, começou a tocar o menino diferente no banho. Aí ela denunciou e ele foi preso. Só que o crime em relação a ela já está, na época prescreveu. Então, e a menina tem um trauma, a menina linda, um trauma assim até hoje. Então destruiu a vida da menina. E a mãe, quando o padrasto foi preso, a mãe ainda ficou contra ela. Mandou a menina embora de casa. Muitas fazem isso, né? Sim. Muitas fazem isso. E olha, o silêncio desta mãe só protege o agressor. Protege. Agora, houve uma mudança da lei a partir de 2013. 2012. Lei Joana Maranhão. A Joana Maranhão é nadadora. Sim. E ela foi abusada pelo treinador dela. Como acontece isso, né? Muito. No centro de treinamento. Nós chamamos de abuso em série. Porque não é só uma vítima. São todos que entram ali, né? Todos os que fazem aquele tipo o esporte, né? Com aquele treinador. São os abusadores em série. Então, a Joana, ela foi abusada dos 6 aos 9 anos. Isso ela conta. E após vencer um campeonato, quando ela chegou no aeroporto, que ela foi dar uma coletiva, ela falou sobre isso. E ela falou o nome e sobrenome dele. Só que ela tinha 20 anos. E o crime havia prescrito. E ele a processou. Calúnia, defamação, danos morais, um monte de coisa. Por conta de Joana ser uma pessoa... Até eu fiz uma audiência pública na Câmara e ela participou. Ela está na Alemanha, ela participou online, nos agraciou, né, com a presença dela ali. Por conta de ser ela, uma pessoa famosa... Nós vivemos no Brasil, não adianta, a realidade é esta, só muda quando tem gente importante. Enquanto tiver gente comum, nada acontece. Mas quando é gente importante, a coisa muda. E mudou a lei leva o nome dela, Lei Joana Maranhão. Hoje, a vítima de pedofilia pode denunciar até 20 anos após ela completar 18. Olha que maravilha. Até os 38 uma evolução. Anos dela. Só que o abuso tem que ter ocorrido depois dessa data, que é 2012. Sim. 2012 para cá. A não ser que ela tenha denunciado antes e, por exemplo, foi antes de 2012. Ela denunciou, mas ficou parado lá, arquivado. Ela pode pedir. Sim. Então, ajudou muito, melhorou muito, porque a dependência da família faz com que o silêncio se perpetue. A conivência da mãe faz com que a vítima se cale. Por que essas mães, elas são coniventes? Porque são jaguara. Porque preferem os jaguara dos maridos do que o amor aos filhos. Onde já se viu isso? Eu não consigo entender isso. E culpam a criança. O vagabundo toca na criança e a culpa é da criança. Eu já vi mães que dizem, você andava com shorts curtos, o que a criança sabe? Sobre que isso. As pernas dela vai causar alguma... Sabe? Jaguara essas mães, tanto quanto os maridos. E são coniventes, também tem que ir pra cadeia, claro né? Claro que tem. Sim. Nós temos que mudar essa lei. Tem que ir pra cadeia. Por que não continua um caso a cada 8 minutos? Porque não dá nada. E se der, dá pouco.
Me perdoe porque eu falo demais. Imagina. Não, é ótimo. Não, e sobre essa mudança na legislação, para que essas pessoas que são coniventes, elas também paguem pelo crime. Tem que pagar, porque destrói a vida, que nem essa adolescente destruiu a vida dela. Não essa, inúmeras, né? Destrói a vida delas. Totalmente. Como que você acha que deveria ser mudado? Assim? Quanto tempo de pena, assim, no seu entendimento como uma advogada criminalista? Eu acho que a pena para a mãe que é conivente, destruindo a vida dos seus filhos, deveria ser equiparada à pena do autor. Porque ela destruiu a vida junto. Ela só não participou do ato ali. Sim. Mas ela destruiu Favoreceu, a vida junto. né? Contribuiu. Sim, ela era autoridade ali, né? Que poderia ter tomado uma atitude, ter protegido, porque é a mãe. E cadê o porto seguro da criança? É isso mesmo, concordo. Não tem, não adianta. Então, nesse ponto, a gente é muito atrasado. Muito. Em relação à questão da internet, muita gente não tem noção que eles usam, como a senhora falou, na Deep Web, essas fotos, e colocam, expõem demais bebês e crianças, com algumas fotos da criança ali só de fraldinha, a criança só com um vestidinho aparecendo as perninhas. Para os pais, aquilo não representa nada. Mas para quem é pedófilo, é um material que depois eles acabam distribuindo, né? E vale muito dinheiro, porque eles têm uma mentalidade diferente, eles enxergam ali algo sexual. Então, a senhora, como uma especialista, eu gostaria que a senhora explicasse isso para os pais, para eles tomarem cuidado com o que eles postam em relação aos filhos. Olha, eu tenho um problema seríssimo com os pais pelo seguinte, eles amam tanto aqueles filhos que eles querem expor demais, né? E se você ama, cuide. Não tem que estar... porque... Não, mas nas minhas redes sociais eu aceito só pessoas que eu conheço, só pessoas da família. Qual é o mundo que você vive? Não é o que eu vivo. Porque hoje em dia não tem... Nós estávamos falando de inteligência artificial logo no início. O pessoal entra aonde eles quiserem. Pegam o que eles quiserem, os conteúdos que vocês põem. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que não... Se você entrar nas minhas redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok, eu tinha 7 Facebook, me tiraram do ar porque eu deito o cacete nos pedófilos. Mas eu tenho fanpage. Você não acha foto dos meus filhos lá? Não tem. Não tem. Porque eu fui para não sei aonde passear. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não ponho foto minha onde eu tô. É exclusivamente para o trabalho. Agora, os pais... Peguei uma pessoa que eu conheço, a hora que a criança nasceu, o pai foi fotografando. Aquilo ali é um prato cheio para o pedófilo. Vale de 500 a 5 mil reais aquela foto. Aquela foto da criança ali quando nasce, nuazinha? Sim, nuazinha. Para pessoas usarem para se masturbar. Que horror. Aquilo corre o mundo. Porque a Deep Web é o mundo inteiro. E ali tem gente de todas as classes sociais, de todas as religiões. Eu não gostaria que a foto de um ente querido meu, de uma pessoa que eu amo, estivesse lá sendo usada. E tem símbolos também, tá? Existe o idioma mundial da pedofilia. Como é que é? Esse idioma mundial da pedofilia, eu até pus essa semana no meu Instagram. O triângulo mais grosso simboliza homens que preferem meninos de pouca idade. Então a foto vai com o desenho do triângulo. Só que... não se cruzam as linhas. É um triângulo pequeno dentro de um outro triângulo maior. Então, o mais grosso simboliza homens que preferem meninos de pouca idade. O mais fino, que é um risco, mas também igual a esse, não se cruza a linha e é do mesmo tamanho, simboliza homens que preferem meninos de mais idade. Então, eles colocam as fotos lá com um símbolo para dizer qual é a preferência deles. Olha só. O coração, que é um coração dentro do outro também, e as linhas não se cruzam, de cor rosa, bebê, simboliza mulheres e homens que preferem tanto menino quanto meninas. E a borboleta, que são 2 corações aqui, 2 aqui e 2 embaixo menores, um azul bebê e um rosa bebê, azul e rosa embaixo, uma borboleta, também simboliza homens e mulheres que preferem tanto menino quanto meninas. E esse idioma é mundial. É o mundo inteiro se comunica com isso. Como é que nós descobrimos isso? Como? Quando eu estive na Interpol,
a Escort, o FBI que descobriu e trouxe para nós. É um idioma mundial, o mundo inteiro se comunica através disso. E isso vem através de anéis, de brinco, de pulseiras, Olha, de gente, pingente, eu não sabia. tatuagem e decalque. É uma comunicação silenciosa e visual. Meu Deus. Então eles se organizam. Se organizam. Por que o crime organizado dá certo? Porque é organizado. Uhum. E nós somos a 5ª geração depois de ninguém. Ninguém quer ouvir falar sobre isso. As pessoas não querem ouvir falar, precisa, gente. Por isso que eu trouxe elas aqui para debater. Você precisa saber. Olha só que interessante essa informação que ela trouxe sobre esses símbolos. De repente você está convivendo com pessoas Sim. que são pedófilos, que se comunicam através desses símbolos, e você está bem aí, tranquilo, com a tua criança ali, né? É verdade. Convivendo junto com essas pessoas, e elas tirando foto aí da sua casa. É assim que funciona. E a questão das fotos na internet, tomem cuidado. Sabe, vocês que são pais, vocês que são mães, protejam os filhos de vocês. Isso é muito sério, isso é muito importante, né? Queria agora que você falasse, então, pra gente, como uma pessoa que é uma criminalista. Você já deve ter atendido vários casos como advogada. Qual foi, assim, o mais emblemático, o que mais te chocou? Com esse tema foi dessa menina que eu contei você comentou. hoje, sim, porque destruiu a vida dessa menina. De que forma? Como Essa é que foi? menina, ela ficou sem, ela perdeu todo aquele alicerce dela. Ela não conseguiu estudar, ela não conseguia trabalho. Quanto tempo ela foi abusada? Ela só denunciou com 18, 19 anos. Que ela denunciou porque ela viu ele fazer Com a o mesma irmãozinho coisa que era com o filho irmão. dele. E porque, a partir do momento que ela denunciou, a mãe expulsou ela de casa. Olha, que absurdo. Eu não aceitei esse caso, não aceitei. Uhum. Eu não tinha estrutura para isso. Sim. Apesar de ser minha profissão, mas tem situações que você não tem estrutura. Que Emocional eu não aceito. mesmo. Não, eu não aceito. Eu tenho um filho, né? Uhum. E ali não tem condições. Então, foi a situação que mais me assustou. E ali... Voltando ao estupro virtual, eu acho que o que falta é o apoio dos pais, é a confiança das pessoas nos pais, nos familiares, e é a gente não julgar. Porque as pessoas só vão ter coragem de denunciar, de conseguir ir para frente a partir do momento que a gente deixar de lado esse julgamento e aceitar acolher, né? E acolher. Porque o que elas precisam é saber que a gente vai acolher, que elas não estão sozinhas ali. E que a gente não vai julgar como sociedade. E daí funciona nesse sentido? As leis têm funcionado? Tem funcionado. Agora tem. Agora a gente tem jurisprudência, agora a gente já tem bastante situações favoráveis em relação a essas questões. Mas aí a pessoa tem que documentar tudo, vai na delegacia de cybercrimes, registra o boletim de ocorrência. Sim. Se for menor, aí tem que ser através dos pais. Através dos pais. Então, tem que ter essa confiança, tem que ter né? toda essa confiança e pais que aceitem essa situação, que não julguem, não critiquem, porque o fato aconteceu. Agora, o que elas precisam é do apoio. Qualquer um pode estar sujeito, Qualquer um é sujeito. Que dica você daria, então, para que esses adolescentes, eles não caiam nesse tipo de armadilha através da internet? Porque geralmente o adolescente é uma criança, tudo bem, né? De não deixar na internet. Mas o adolescente, às vezes, ele precisa fazer uma pesquisa, né? Ele precisa usar. Aí teria que ter o quê? Uma pessoa junto? Eu acho que a partir desse princípio que foi falado o tempo inteiro ali, que é a prevenção, é o saber que você não pode colocar fotos suas, nem que seja a pessoa mais confiável da sua vida, você não pode tirar fotos nuas, seminuas, você não pode ser chantageada, qualquer indício disso você tem que denunciar para que isso não vá adiante. Então, eu acho que toda aquela estrutura, aquela educação para que aquela prevenção para que não tenha esse início, para que não aconteça, para que você, por mais que seja o amor da minha vida, não manda foto nua, não manda foto do seu corpo. Isso daí é uma coisa muito pessoal, independente de ser, é moderno, não manda. Simplesmente não mande esses tipos de fotos. É sempre importante orientar, os pais orientarem, né, os filhos nesse sentido também. Eu acho que é a prevenção, que é a orientação, que é ali é o essencial. E a senhora
vereadora? O que a senhora tem feito de projeto nesse sentido, contra a pedofilia? Então, meus projetos é tudo de prevenção. Por exemplo, eu fiz um projeto de lei para que o cara que foi julgado, condenado e cumpriu pena, eu não estou dizendo que ele é pedófilo, quem disse foi a justiça, porque ele cumpriu pena, para ele não trabalhar dirigindo transporte escolar de criança e adolescente. Porque o bode vai cuidar da roça, o pedófilo vai trabalhar onde tem criança. Se ele tiver, se ele puder escolher, ele vai estar onde as crianças estão. Então, nós fizemos um projeto de lei nesse sentido, foi rejeitado. Que absurdo. Foi rejeitado porque eles disseram que eu não posso proibir ele de refazer a vida financeira, escolher um trabalho para ele. Ele que vai trabalhar do que ele quiser. Qualquer outra coisa, né? Do que ele não quiser. Criança. Mas ele no meio de criança, você aceitaria o filho teu sendo transportado por um ex-pedófilo? Jamais. Eu já aprendi gente assim que era sargento do Exército e que se aposentou e comprou uma van de transporte escolar. Pegamos em flagrante. Então, o pedófilo, ele vai procurar estar nesses lugares. Outro projeto de lei que eu fiz foi a capacitação para todos os professores, que, na minha opinião... Isso é muito importante. A esperança da criança está no professor. Sim. Porque é onde ele entrou ali com 4, 5 anos, 6 anos, está lá com 8, 9 anos. A professora conhece ele, às vezes ele está na sala dela, às vezes ele está na outra sala, mas ela começou com ele. Então, ela conhece até quando ele está legal e quando ele não está. É verdade, eu lembro que eu tinha uma professora assim, lá na primeira série. Então... Ela era minha amiga, a gente cria um vínculo. Eu lembro que daí, quando eu tinha problema na minha casa, eu falava com ela. Viu como é importante? É importantíssimo. E aí, o porquê que eu quero é que esta professora se capacite. Porque ela vai perceber. A criança abusada senta na última carteira. A criança abusada não pergunta sobre a matéria. A criança abusada se recusa à prática de educação física. A criança abusada não interage na hora do recreio, ou ela tem um comportamento diferenciado, sexualmente explícito. Brincadeira sexualmente agressiva. A criança abusada come compulsivamente ou tem ausência de apetite. A criança abusada se isola ou sai distribuindo bordoada. Olha só, fica violenta. A criança abusada quer ir toda hora no banheiro. Segunda-feira é o Dia Nacional do Abuso Sexual. Na escola. Na segunda-feira, ela está com o comportamento mais acentuado. Por causa do final de semana em casa. Porque ela passou o final de semana com o agressor. Porque ela passou mais tempo. Feriado prolongado, pior ainda. Férias, muito pior. A criança abusada, o uniforme dela é largo. Ela usa capuz. Sabe? Pode estar calor. Quer se esconder, né? Ela quer se esconder. Pode estar calor. Ela está de calça comprida, de manga comprida, escondendo o corpo. A criança abusada se mutila, se morde, se corta, chora à toa. Então, eu queria capacitar os professores, a ponto dele olhar para a criança e perceber. E o que fazer se perceber a criança abusada? Qual é a atitude deste profissional para que ela verbalize a ele o que está acontecendo, para que ela induza ele a falar sem que ela faça uma entrevista, porque ele não vai contar, porque ele está protegendo alguém. E esse alguém, na maioria das vezes, é a própria mãe. Ou os outros irmãos ou os animais de estimação. A autoestima dessa criança é enfraquecidíssima. Ela se sente a 5ª geração depois de ninguém. Pois é. Porque ele diz, você não presta, você não vale nada. Você não é ninguém. Porque a forma que ele agiu com ela é fazendo com que ela também tocasse nele. Sim. Tem todo um jeito que eu não posso falar aqui, senão vou capacitar os pedófilos de plantão. Sim. Esse é um dos projetos de lei. Outro é capacitar todos os conselheiros tutelares. Todos. Isso é muito importante também. Os conselheiros. E outra coisa, conselho tutelar não pode ser
não pode ser eleito pelo povo. O Conselho Tutelar tem que ser um concurso público. Pessoas capacitadas, né? Capacitadas, como nós na Academia de Polícia. Eu fiquei quase 2 anos me capacitando na Academia de Polícia. E o conselheiro precisa disso. Ele precisa entender um pouco de direito. Não precisa ser advogado. Mas os direitos e os deveres da família, o ECA, ele tem que entender de A a Z o ECA. Ele tem que saber sobre todos os tipos de leis de proteção e obrigação dos pais e dos adolescentes. Então, eu queria capacitá-los. E eu queria que fosse... E tem como pela Câmara de Vereadores? Tem, claro que tem. É só dar o ok deles lá. Eles têm que aprovar esses projetos. Eles têm que aprovar. Guarda Municipal, atender uma ocorrência, o que fazer, onde levar. 156. Às Poder vezes denunciar. A pessoa liga para o 156. O 190 é a mesma coisa. Sim. O que fazer, o que dizer, como. E se a criança pedir socorro? Né? Tem um código. O que fazer. Né? Capacitar toda a saúde. Aquela pessoa que... Também meu projeto de lei. Aquela pessoa que vai de casa em casa ferir a pressão. Ela conhece até o cachorro. Sim. O cachorro já não avança mais nela, porque ela está lá de 15 em 15 dias. Verdade. Cuidando ali. De uma pessoa idosa, às vezes, né? Então, se ela ver a criança, ela vai saber que está diferente. O que fazer? Sabe? Então, todos os profissionais, a gente tinha que fechar esse círculo. Outro projeto de lei, né, que daí engloba esse, que é a da capacitação dos profissionais, é a capacitação dos médicos também. Não é que o médico não saiba, mas a terceira fase do abuso é quando o pedófilo se esfrega o órgão genital dele no órgão genital dela até ela ejacular. Então, a primeira pele ali da vagina, do ânus, do pênis da criança, chega a arrancar a primeira pele. E é nessa fase que a criança está andando com as pernas entreabertas que o professor vai perceber. É nesta fase que ela segura o xixi até não aguentar mais, porque ao passar vai queimar. É nessa fase que ela não quer passar o sabonete porque arde, secar com a toalha porque dói, ou passar o papel higiênico ali porque machuca. Então, os pais têm que perceberem isso e o profissional de saúde também. Não é porque a mãe que está amamentando... Claro que pode. Mas o que nós temos que fazer? Ligar alerta. Ligar o alerta, a luz de alerta. Com quem que essa criança vive? Porque a criança, ela pode ser bebê. Ela rejeita o agressor. A criança que é abusada, ela se toca, ela se arranha. Eu atendi casos de bebês de fralda, que ela tacava as unhas aqui, onde ela conseguia, na altura dos órgãos genitais. Nossa. Na hora de tocar a fralda, ela fecha as pernas. Olha só. Então, o profissional tem que Alguma entender coisa isso. ali está errada, o profissional tem que entender. Não é normal. Não é normal. Alguma coisa está errada. E, geralmente, esses pedófilos, eles são da família da vítima, são pessoas muito próximas também. 90% é da família. 90% é pai, padrasto, avô, irmão, avó, padrinho, madrinha. Mas quando se tem um pedófilo na família, preste muita atenção. Quando se tem um pedófilo na família, tem gerações abusadas. Ele abusou da mãe, ele abusou das tias, ele vai abusar das filhas, ele vai abusar das netas, das bisnetas, enquanto ele viver. Pode ser impotente, ele vai continuar abusando. Se tem um pedófilo na família, tem gerações abusadas. Por isso que tem que denunciar, não tem que ter dó. Tem que denunciar e tem que cuidar, e ele tem que pagar pelo que... porque ele está velhinho, os calhordas também envelhecem. Sim. Ele está caduco. Na cadeia é lugar de caduco também. Agora vai largar aqui no meio das crianças, Sim. arrebentando e furtando o que a criança tem de melhor, que é a inocência, que é a infância. É. E no caso de muitas crianças, assim, que elas acabam achando que é uma brincadeira, o abuso, e aí elas acham até que é bacana, que é gostoso, e muitas vezes elas querem daí praticar essa brincadeira com os pais. O que a senhora teria a dizer? A criança que é abusada,
quando ela não entende o que é o abuso, porque ela só vai entender depois de uma determinada idade. A criança ali de uns 2, 3 anos de idade não entende, não sabe, né? Não sabe. Ela acha que é uma brincadeira e ela vai brincar com outras crianças. Né? Quando você falou sobre a mesma idade, que a tua mãe, né, deixava você brincar na mesma idade. Mesmo assim, a gente tem que estar olhando. Por exemplo, eu estava em sessão plenária, uma mãe me ligou, ela disse para mim, eu estava trocando meu filho de 3 anos, a minha filha de 11 chorou, e eu tinha já tirado a fralda dele ali, eu corri para acudir a minha filha. Quando eu voltei, o meu menino de 3 anos estava em cima da boneca em posição sexual. Aí De onde que ele tirou isso, né? eu perguntei a ela, teu filho dorme no teu quarto? O que eu sou extremamente contra. Sim. Criança tem que dormir no No quarto seu quarto, dela. aham. Porque dormindo no quarto de casal pode ver alguma cena Pode. ali e depois repetir. A criança não cria um quadro sexual explícito, a criança copia. Ou alguém está fazendo com ela, ou na frente dela, ou está dando a ela acesso a material pornográfico. Ela jamais vai criar um quadro sexual explícito. E ela não vai fazer isso para sentir prazer. Ela vai fazer isso para brincar, para repetir o que fizeram com ela. O que os pais têm que fazer quando se deparar com uma cena delas? Não pode bater. Tem que perguntar onde que ele aprendeu. Se alguém mostrou isso para ele. Mas não repreendê-lo, não brigar com ele. Aí você vai descobrir quem fez. Nesse caso, eu descobri quem fez, né? Orientando a mãe. Porque daí é todo um esquema para você descobrir se a criança está sendo abusada ou não. Passar por psicólogo, né? Às vezes faz o desenho. Não? Não, a mãe mesmo pode descobrir. Não, sim, Claro mas depois que para depois levantar pode. provas, né? Para levantar provas, para daí Não, a tentar colocar na prova cadeia. Veja bem, Quais são as provas? toda criança abusada tem que fazer exame de condução carnal. Sim. Toda. No ML. Fez o boletim de ocorrência no NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. no Vítimas de NUCRIA. crime. Tem os cybercrimes, quando é Sim, crime da da internet, internet, e e o tem o NUCRIA. NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas de crime. Toda criança abusada há necessidade de fazer exame de condução carnal. É uma das grandes lutas minha, é uma das coisas que eu estou lutando também na Câmara Municipal de Curitiba, para que a criança, veja bem, do meu município, mas eu estou tendo muita dificuldade, eu vou ter que ter ajuda para poder fazer isso. Que ela seja encaminhada para o Hospital Pequeno Príncipe e não para o IML. Porque nem sempre o IML tem um pediatra de plantão. E às vezes demoram dias para marcar, né? Não, o exame de condução carnal tem que rápido. ser na hora. Que Que ser na hora. Também é uma briga minha, porque a pessoa estuprada, por exemplo, ela tem que tomar o coquetel de imediato. Sim. Ela não tem que esperar. A criança que é abusada, que é Tem que tomar aquele coquetel. Tem que tomar. Para não pegar doença, né? Tem que tomar. Então, e tem que ser de imediato. E eles ficam enrolando. Não tem que enrolar nada. Sim. Então, assim, vai para o hospital, faz o exame de condução carnal. Eu quero que seja no Pequeno Príncipe, que é um ambiente lúdico, Sim. preparado para a criança, com pediatras, né? Porque nós sabemos o quanto é chato um exame ginecológico. Então, teria que ser feito no hospital adequado a isso. Tá, não vai dar nada. Por quê? A última coisa que o pedófilo doméstico e com ligação doméstica vai fazer, que é 90% dos casos, é a penetração. É a última coisa. Então, vai dar negativo. Isso não significa que a criança Ela não foi tá sendo abusada. vítima. Mas eles usam isso depois como prova de que eles não abusaram no tribunal. Claro que usam. E, infelizmente, é usado também como alienação parental. O que eu acho, tem que cair essa porcaria da alienação. Claro que existe. Eu já peguei vários casos. Mas eu faço a investigação antes para saber. Até nós podemos falar sobre isso, se der tempo, eu acredito que eu não devo. Tá. Então, vai dar negativo. Isso significa que ele não deve? Não. Essa criança vai ter que ser submetida a um acompanhamento com a psicóloga de saúde mental, com a profissional de saúde mental, com a psicóloga especializada, que nós não temos muitas, é raríssimo, mas no NUCRIA tem. Elas são acostumadas. O laudo desta profissional é que é peça para
acusação do pedófilo. Então, embora a criança não verbalize isso... Ela desenha, né? Muitas vezes. Ela pode desenhar ou ela não precisa falar nada, mas pelo comportamento dela a psicóloga percebe. Eu consigo perceber. É. Mas eu não posso laudar. Sim. Eu não sou profissional de saúde mental. Quem tem que fazer o laudo é a profissional de saúde mental que tem... que pode ser usado juridicamente para isso. Tem peso, né? Eu não posso. Então, embora não haja penetração, há abuso sim. E o abuso não significa penetração, pênis, vagina e pênis, ânus. Sim. Basta um toque. Um toque, uma única vez, destrói a vida da criança para o resto dos dias. E ela muitas vezes nem sabe, ficou ali no inconsciente dela, né? Ela nem sabe que foi tocada pelo pai e tal, e depois ela começa a ter vários problemas emocionais, problemas até de relacionamento, tem dificuldade até para casar, depois para manter relação sexual com o marido, né? É assim. Por exemplo, se o abuso ocorreu até 5 ou 6 anos de idade, depende muito do entendimento da criança. Tem criança que é ligeira e ela sabe que é abuso, né? E ela, se pode, ela foge. Mas quando ocorre o abuso até o 5º, 6º ano de vida, interrompeu-se esse abuso por algum motivo. Ou porque o abusador se mudou, porque a família descobriu e não permitiu mais, e não se falou mais no assunto. O que é de extrema importância. Falar, né? Não falar. Não pode falar. Não pode falar. Ocorreu o abuso, delegacia, aí é com eles lá, a criança vai ser submetida a isso. A mãe não fala com a criança, não. Agora, aquela mãe que fica ligando para a comadre do céu, meu filho foi abusado. Aí a criança fica escutando. Deixa jogado tudo os brinquedos, não precisa catar. Judiação. Foi abusada. Não pode ficar fazendo isso. Criança tem que tirar o prato da mesa. Criança tem que juntar os brinquedos que jogou. Criança tem horário para dormir, tem horário para lição. Horário para brincar. Né? Horário, sim. Agora, porque judiação foi abusada. Não. E fica... A vida inteira na cabeça da criança. Não, isso não pode. Essa criança vai ter muito mais problema que as outras. Tá. Mas não se falou mais no assunto, ela pode bloquear e nunca mais lembrar. Mas ela pode ter distúrbio em determinadas áreas da vida dela, que pode ser que seja sexual ou não. Sim. Quais áreas, geralmente? A gente está chegando no final já, mas é muito importante esse trecho. Depende. Pode ser que seja na sexual, pode ser que ela queira um sexo agressivo, que ela queira que o parceiro bata, que o parceiro machuque, que o parceiro... Sim. Ou ela fica apática. Ela é uma mulher que não tem desejo sexual, não participa. Ela não participa. Na hora de manter relação sexual com o marido, ela vai estar com dor de cabeça, vai estar menstruada, vai estar indisposta. E quando ocorre... O ato sexual com o esposo, ela não participa. Normalmente, esses casamentos não dão certo. Entendi. Porque ele acha que ela não gosta dele ou que ela tem outro. É verdade. Então, o que eu aconselho as mulheres que foram abusadas a fazer? Verbalize isso para o seu marido. Mas vamos falar da criança que foi interrompido o abuso e ela não lembra. Ela pode ter distúrbio nessa área, mas ela não consegue lembrar. Ela pode ter, por exemplo... não se sentir bem em lugar com pouca luz, não se sentir bem em lugar fechado ou num banheiro onde ocorreu o ato. Onde ocorria constantemente ou ocorreu uma única vez e foi interrompido. E aí, nesse caso, faz um tratamento psicológico? Nesse caso, ela tem... Algumas têm flashes de lembrança. Porque aí às vezes ela acha que foi um sonho, né? Ela acha que ela viu em filme, que ela sonhou. Que não foi com ela, mas ela estava lá. Ela tem, assim, uns flashes, né? Fica entre a realidade e a ficção. Ela não sabe se alguém contou, ela imaginou, ela sonhou, ela viu. Ou ela criou isso, ela não sabe se aconteceu com ela ou ela está só criando. Sim. Mas ela pode desbloquear de uma hora para outra. Ela pode. Ela pode desbloquear e lembrar de tudo que aconteceu. Eu fiz uma palestra no interior do Paraná e ela desbloqueou. Olha só. Ela lembrou na hora da palestra. 56 anos quando ela desbloqueou. Olha só. E um outro homem que eu fiz uma palestra aqui na igreja dele, com 63, ele descobriu que ele não era culpado do abuso. Que ele era vítima. Olha só. E isso foi como um jato de água limpa
nele que ele estava engessado. Se sentindo culpado, com a culpa. né? Aham. Você vê que é Deus que usa a senhora mesmo, é tudo Deus, é o ministério. Eu sou Pedro. É o ministério. Eu acho que eu sou Pedro, né? Porque eu sou bruta, meu sistema é bruto, chapa quente, tolerância zero. Então. Mas Deus te fez assim, justamente para poder lidar com esse assunto, né? É uma coisa que, para mim, é missão. É missão. É missão. É o propósito de Deus para sua vida. E glória a Deus pela sua vida, né? Amém. Graças a Deus, porque eu tenho certeza que milhares de pessoas são curadas na alma. Quando assistem a sua palestra, são curadas, né? Muitas vezes perdoam, são perdoadas. Então, tem uma questão espiritual que é muito importante. Eu falo muito sobre o perdão também. É, ótimo. Porque a falta do perdão só faz mal pra gente. Só, né? tem que liberar, Só né? pra gente. Perdoar. É isso aí. Agora, deve ser muito difícil você perdoar o teu agressor. Não deve ser fácil. Porque... E outra coisa, eu trago a cura para o pedófilo e a cura para a vítima. Sim. Né? Que ela precisa ser curada. Sim. É isso aí, glória a Deus pela sua vida. Muito obrigada pela participação. Pena que o nosso tempo aqui é limitado. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Adalgisa? Eu só gostaria de agradecer por ter participado hoje, que para mim foi uma aula, foi uma lição e fiquei sem palavras. Eu só tenho a agradecer, foi realmente uma foi honra. muito esclarecedor, uma honra mesmo receber a senhora aqui. Que Deus continue te usando, continue te abençoando. E nós declaramos aqui que esses projetos eles vão ser aprovados. Em nome de Jesus, que você continue lá mais uma gestão, quantas forem preciso, e que sejam aprovados, que o Senhor esteja tocando, né, no coração desses vereadores. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar levando para quem não teve oportunidade de estar assistindo uma palestra, uma capacitação, né, que é muito completa, né? A gente procura falar da melhor maneira possível para salvar essas vítimas, né? Para salvar essas crianças que são aí o futuro um futuro que tem que ser sadio, não um futuro doentio como está sendo, né? Verdade. Amém. Muito obrigada, Adalgisa, por mais uma vez estar aqui conosco, sempre trazendo um conteúdo também importante, dando esse suporte aqui pra gente. Eu que agradeço. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Tenho certeza que foi muito importante, assim como nós ficamos impactados com esse tema, com esse episódio. Tenho certeza que você também, então, mande para o maior número de pessoas que você puder, que você vai estar ajudando. Você vai estar colaborando com o combate à pedofilia, tá legal? Então, espero vocês na próxima sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Nós vamos falar sobre autismo, altas habilidades e TDAH, para que você entenda cada um deles e saiba como diferenciar e como lidar, de repente, aí com seus filhos, com as pessoas da sua família que tem um desses transtornos. Tá legal? Espero vocês, então. Excelente semana e até lá. Tchau, tchau.